Olá! Dando continuidade à nossa disciplina de bioquímica do IFB Campus Planaltina, nós vamos falar hoje sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos. Antes de começar, eu queria falar a respeito de código, né? Toda essa aula está dependendo de um código, né? Ou seja, a informação genética, as proteínas, elas são sintetizadas a partir de uma informação vem do fluxo, a partir do DNA até o RNA e depois proteína. E o que seria um código? Bom, você pode usar um código num sistema operacional de computador que vai baseado em números, em matrizes, ele vai entender aquilo que você está dizendo e transformar aquilo numa informação útil, compreensível, né? Uma senha de banco vai permitir que aquela combinação de números acesse a sua conta bancária, onde você vai poder usar o dinheiro, né? Um código, uma senha de uma fechadura eletrônica para você entrar na sua casa. Um código de barras vai permitir com que aquela leitura, aquela sequência específica indique que aquilo é um produto específico, uma lapiseira, por exemplo, que vai custar R$ 5, né? E daí você tem uma informação que é um pouco confusa, mas quando ela é codificada, ela é traduzida numa informação que a gente consegue compreender. E isso tá muito evidente quando a gente olha a evolução dos organismos, né? O homem tem aproximadamente 200 mil anos de existência, né? A espécie humana, e a gente sabe que é sabido que ao longo desse tempo o nosso DNA sofreu pouquíssimas alterações. Isso graças a um processo extremamente eficiente e fiel da cópia do DNA do nosso primata, do nosso homem primitivo, até a espécie que nós somos hoje, tá? E isso, assim, com pouquíssimas perdas significativas do conteúdo de DNA. E quando a gente compara métodos de armazenamento, eu trago aqui para vocês duas versões, né? De um lado, a gente tem o prisma de Sennacherib, que é um artefato encontrado, ele tem aproximadamente 2.700 anos, ele possui 20 mil caracteres escritos e tem em torno de 50 quilos. E do outro lado, eu tenho o DNA disperso aqui, o cromossomo da Escherichia coli, disperso no meio extracelular, tá? Que tem aproximadamente 2 metros de comprimento. E ele tem aproximadamente 10 milhões de pares de base. E pesa 10 elevado a 10 elevado a menos 10 gramas, tá? Então, gente, percebam que o prisma, ele conservou grande parte da informação, porém, tem traços aqui que dificilmente a gente conseguiria replicar, né, reproduzir, ou ainda você pode predizer alguma coisa, mas a grande parte aqui do que foi perdido você não consegue recuperar. Então você teve muitas perdas, porque esse método não é tão eficiente quanto o armazenamento na forma de uma biomolécula dos ácidos nucleicos, né? Então você veja que o DNA da E. coli ele sofreu pouquíssimas alterações, ele é mantido praticamente, né, com grande fidelidade, né, desde que surgiu a espécie na nossa árvore filogenética, tá? E isso diz muito da entropia do sistema. A gente já discutiu sobre isso, mas a entropia, ela mede o grau de desorganização de um sistema. Quanto maior a entropia, maior a desorganização. E comparando essa frase que está aqui, é uma frase do Albert Einstein, né? Ela é compreensiva quando você usa, no caso, o código, que é o nosso idioma, né? Para uma frase, para palavras e uma combinação na qual a gente consegue compreender o significado dessa informação. Por outro lado, se eu fizer um embaralhamento aleatório, eu dificilmente vou chegar em alguma informação aqui compreensível. A gente não entende o que quer dizer. Então, aqui a entropia está muito alta. E quando você está organizado, você consegue pacificar a questão da entrópica, né? Bom,
O código genético, gente, ele tem algumas características muito interessantes. A principal é que ele é universal. Todos os organismos vivos, eles dependem desse código genético para converter uma leitura de ácidos nucleicos em uma leitura de aminoácidos, tá? Então ele é como se fosse a chave para você ter a informação que está contida no DNA. Ele é degenerado, não ambíguo e redundante. Isso quer dizer que mais de um códon, mais de uma sequência de nucleotídeos pode codificar, uma trinca de nucleotídeos pode codificar o mesmo aminoácido. A gente já vai entender isso mais para frente, né? E ele tem um código de início, ele tem um código de parada, e essa, essa estruturação ela foi mantida ao longo da evolução, né? Não mudou praticamente nada, seja de uma célula procariótica até o organismo superior, né? Como plantas e nós mesmos. E tem um nível entrópico muito baixo, ou seja, porque a organização é muito grande, é muito alta. E voltando aqui na ideia do dogma central da biologia, a gente sabe que moléculas informacionais, porque os ácidos nucleicos são moléculas informacionais, esse DNA ele precisa ser transcrito em uma molécula de RNA, que é uma molécula catalítica, que já vai exercer algum papel ali de função na célula, né? E esse RNA é que vai ser o mensageiro da informação contida no DNA. Ou seja, o DNA é o nosso HD, né? E o RNA são as ferramentas que ele vai fazer a leitura do que está no nosso HD e, através dele, a gente usa o código, que é a sequência de nucleotídeos específica, que vai codificar aminoácidos específicos. E isso ocorre nos ribossomos, né? Durante a síntese proteica, num processo chamado de tradução. Além disso, a gente tem a replicação do DNA, que é o processo essencial para garantir a multiplicação das células de maneira fiel e entregar cópias de células filhas geneticamente idênticas. Bom, então, o que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Ele é constituído por duas fitas que são antiparalelas e elas são complementares, né? E isso é fundamental no momento da replicação, porque uma fita mãe vai para uma célula e a outra fita complementar vai para outra célula filha. E no final você tem a formação de duas células, de duas fitas filhas, e no final você tem dois DNAs geneticamente idênticos. E o que é o genoma? O genoma, gente, é o conjunto de todo o material genético, todo o conteúdo de DNA de um indivíduo. Esse conteúdo de DNA, ele pode estar desde plasmídios, né, que são elementos genéticos móveis que existem dentro de algumas células. Ele pode estar também DNA circular dentro das mitocôndrias e cloroplastos, né, que a gente já discutiu a respeito da teoria endossimbiótica, e pode também estar no cromossomo desse indivíduo, nos cromossomos desse indivíduo, no caso dentro do núcleo, né? Ou ainda, no caso de células procarióticas, no cromossomo circular, que vai estar disperso no citoplasma. O código genético é uma sequência de bases, né? De bases nitrogenadas AAA, TT, CC, GG, né? E essa sequência, quando lida de maneira específica pelos ribossomos, ela vai indicar que uma sequência de três códons específica vai codificar um aminoácido em específico, tá? E cromatina e cromossomo estão relacionados ao DNA, entretanto, está relacionada ao grau de condensação desse material, né? A cromatina, ela vai estar num nível mais descondensado, né? Mais aqui em termos de dupla fita ou domínios, né? Onde permite que ocorra a transcrição ou mesmo replicação do DNA, né? Para o desenovelamento dessa estrutura. E o cromossomo é o grau maior de condensação dessa cromatina, né? Desse cromossomo. Então, você tem aqui totalmente as cromatinas completamente condensadas, formando os xizinhos aqui, né? Cada parzinho de cromossomo.
Então a gente pensa aí como se fosse um novelo de lã que vai sendo aberto e permite a replicação desse material. E para caber dentro da célula, né, gente? Porque a célula, o DNA com 2 metros de comprimento não caberia dentro de uma célula, né? Microscópica. Então, o Gregor Mendel, né? Ele era um monge, né? E ele foi assim, um expoente na genética. Por quê? Ele respondeu essa pergunta: por que que você se parece com seus pais, né? Então ele observou através do cultivo de ervilhas, né, lá na hortinha que eles tinham no monastério que ele vivia, e ele entendeu que a geração parental era capaz de transferir para os filhos um conteúdo informacional. Então, ele foi a pessoa que começou o conceito de genótipo, né? Que é o conjunto de genes ali de um indivíduo específico, capaz de definir as características. E as características observáveis são o quê? São o fenótipo. Então, a gente tem um conjunto de genes e a expressão desses genes para me dar cor de cabelo, aspecto foliar, aspecto do caule, adaptação a condições ambientais, olhos claros, né, pele, cor de pele, isso tudo é uma expressão do meu arcabouço genético, do meu genótipo. Bem, então, como o DNA foi descoberto como material genético informacional? Eles já sabiam que existia uma biomolécula, né, que continha fósforo, uma porção ácida e uma porção básica. Lá em 1868, o Micher conseguiu, chamou isso de nucleína, né? Já em 1944, Avery, McLeod e McCarthy, eles desenvolveram um experimento onde eles realmente conseguiram definir que o material genético era o DNA, tá? Porque eles demonstraram que o DNA carregava a informação genética para tal, baseado num experimento com bactérias de superfície lisa e rugosa, causadoras de doença, né, da bactéria da pneumonia. Então, a bactéria de superfície lisa, ela não causa doença. Se ela era injetada em um animal sadio, o animal permanecia sadio. Por outro lado, a espécie rugosa, quando injetada, matava o animal. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram as células rugosas, né, as bactérias de aspecto rugoso, e aqueceram-na. E esse aquecido, né, as células foram inativadas, entretanto, o DNA permaneceu ali. E esse caldo, né, esse extrato, foi injetado no rato, o rato permaneceu viável. Porém, quando ele misturou células lisas com as células inativadas pelo calor, né, as células mortas e inativadas pelo calor, o ratinho veio a falecer, né? Ele veio a óbito, indicando que o quê? Que essas células que foram inativadas, elas ainda carregavam alguma coisa que foi transferida para as células de aspecto liso, e essas células lisas se tornaram, né, rugosas e, portanto, causadoras da infecção, da doença. E aí teve a descoberta do DNA como material genético informacional. Então, em 1950, Chargaff ele já tinha chegado à conclusão de que o conteúdo de adenina era igual ao de timina, e enquanto o conteúdo de guanina era igual ao de citosina dentro de qualquer indivíduo, né? O conteúdo de bases mas poderia variar entre as espécies, né? Mas era o mesmo. Para uma mesma espécie, esse conteúdo é o mesmo. E em 1952, Hershey e Chase, eles confirmaram o papel do DNA como molécula informacional. E como eles fizeram isso? Eles introduziram DNA marcado radioativamente dentro do capsídeo de bacteriófagos, né, de vírus que infectam bactérias. E quando esse vírus ele infectou a bactéria hospedeira, esse DNA marcado geneticamente, ele se integrou, né, ao DNA da célula mãe. E isso foi possível observar
a integração desse DNA, essa recombinação desse DNA na célula hospedeira, né? Então, gente, os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são biomoléculas constituídas de três partes principais, né? São polímeros de nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster. Então, quais são essas partes principais? O ácido nucleico, o nucleotídeo, né, no caso, ele tem um grupo fosfato, né? Na verdade, ele pode ter até três grupos fosfato, essa parte amarela aqui. Ele vai ter um carboidrato, que é uma pentose, que pode ser ribose ou desoxirribose, que vai constituir o DNA ou RNA, e ele tem também uma base nitrogenada. E essa base nitrogenada pode ser uma purina, adenina ou guanina, ou uma base pirimídica, citosina, timina e uracila, dependendo do ácido do nucleotídeo que a gente estiver falando. E a estrutura química principal desse nucleotídeo é a seguinte: é a base nitrogenada, que está demonstrada aqui, ela está ligada em uma parte, né, no carbono 1 da pentose, no caso aqui a gente está falando da ribose, né, e o fosfato, ele está ligando aqui, né, no último carbono da pentose. Então, os dois grupamentos estão ligados ao açúcar, né, e as ligações fosfodiéster estão entre os átomos dos grupos fosfato, ok? E os monômeros de ácidos nucleicos? Bom, gente, essa é fácil, porque nós temos os ácidos, os nucleotídeos de adenina, de guanina, de citosina, de timina e uracila. Nós temos esses cinco. E a partir da combinação, no caso de DNA, adenina pareia com timina, guanina pareia com citosina. E no caso do RNA, ao invés de timina, é a uracila que pareia com a adenina. Então, a partir dessas quatro, nós temos todas as informações, todas as proteínas que nós conhecemos, né? Toda essa variabilidade de informações que a gente tem, né? E os monômeros de ácidos nucleicos, como a gente já falou aqui, são de adenina, guanina, citosina, timina e uracila. E as enzimas que catalisam essa polimerização pode ser a DNA polimerase, que vai polimerizar nucleotídeos de DNA, e RNA polimerase vai polimerizar os nucleotídeos de ribose, né, de RNA. E como esses polímeros são formados? Pessoal, aqui nós temos a base nitrogenada, nós temos o grupamento fosfato, né? E nós temos uma outra base nitrogenada. Então, como essa cadeia ela cresce, né? Elas vão crescer através das ligações fosfodiéster, ou seja, um grupamento fosfato de um nucleotídeo vai se ligar covalentemente ao açúcar, a extremidade OH aqui, do outro açúcar, tá? Então, é a ligação entre dois açúcares dos nucleotídeos, que são o esqueleto, na verdade, os açúcares, eles vão ser o esqueleto da cadeia, né? E eles são unidos por ligações fosfodiéster. O grupo fosfato de um açúcar vai atacar o grupo nucleofílico aqui da base nitrogenada adjacente. Bom, aí agora um pouquinho de história, né, de como o DNA, a estrutura do DNA foi decifrada. Então eu falei para vocês alguns experimentos que foram importantes e marcantes para definir algumas características do DNA, mas eles não sabiam como ele estava eles não conseguiam definir exatamente como essa estrutura estava montada no espaço, né, tridimensionalmente falando. Então, tinha um grupo da Rosalind Franklin e do Maurice Wilkins. Ele era chefe do laboratório e ela trabalhava com ele. Ela fazia fotografias de difrações de raio-x do DNA, tá? E essa aqui é uma das micrografias que ela conseguiu tirar do trabalho dela, tá? E ela
ela ainda não estava conseguindo juntar as peças, né? E ao mesmo tempo, a gente tinha o Linus Pauling, né, que é um químico famoso, russo, e ele também tinha algumas inferências sobre a estrutura do DNA, mas ele acreditava que o esqueleto era formado pelas bases nitrogenadas e não pela ribose, né, pelo açúcar. E aí ia ter um congresso, né, que a Rosalind Franklin ela ia apresentar esse resultado, né, esse dado aí para a comunidade científica. Então eu não sei o que, que aconteceu, deram um problema lá no visto do Linus Pauling, ele não conseguiu comparecer à conferência e ele não viu os resultados da Franklin. Porém, o Watson, James Watson e o Francis Crick, eles eram colegas de laboratório, né, laboratórios vizinhos do mesmo instituto, da mesma universidade. Eles estavam na conferência e eles viram os resultados da Franklin. E aí eles falaram: não, mas peraí, eu acho que faz algum sentido, alguma coisa. Então eles pegaram os dados da Franklin, né? é, Simularam tudo e eles tiveram a sacada de que a estrutura do DNA deveria ser complementar, antiparalela e o esqueleto de pentose fosfato, que era diferente do que o Linus Pauling acreditava, né? Mas eles só conseguiram isso a partir da observação dessa figura aqui. Resultado, eles apresentaram um artigo, né, que não tem experimento, é mesmo a definição das estruturas aqui, da estrutura do DNA, utilizando os dados da Franklin. O Wilkins autorizou que eles pegassem, porém eles apresentaram o artigo e não colocaram o nome da Franklin, tá? E depois, aí eles ganharam o prêmio Nobel porque eles desvendaram a estrutura do DNA, né, a estrutura tridimensional do DNA. Tempos depois, o Wilkins também ganhou premiação, né? E a Franklin, dentro de poucos anos, ela acabou falecendo e ela não recebeu o mérito, o devido mérito reconhecido, né? O devido reconhecimento que ela merecia. Eu acredito que o desgosto tenha sido muito grande, né? Porque foi uma traição que o chefe dela fez com os outros colegas e fez a publicação sem ela, né? Bem, então, nós temos uma fita dupla de DNA complementar antiparalela, com as bases voltadas para dentro e as bases pareando. Três ligações de hidrogênio entre citosina e guanina, duas ligações de hidrogênio, adenina e timina, tá? Então, essa dupla hélice é a estrutura secundária. A estrutura primária é a sequência de nucleotídeos. A estrutura secundária é essa estrutura em hélice que Watson e Crick publicaram lá em 1953. Então, unidas por ligações fosfodiesterase e as ligações de hidrogênio. A fita de RNA é uma fita simples, né? É uma fita única de nucleotídeos contendo uracila, diferente do DNA. Então, o DNA, ele é uma molécula complementar, ou seja, adenina sempre pareia com timina, guanina com citosina, né? Ela é antiparalela porque uma fita está orientada no sentido 5 linha livre, 5 linha, 3 linha, enquanto a outra fita está no sentido inverso, 3 linha, 5 linha. Para ficar mais claro, vou voltar aqui mostrando para vocês, ó, é a 5 linha fosfato, 3 linha OH livre. Aqui, 3 linha fosfato, né? 5 linha OH livre da pentose. E a replicação é sempre num único sentido, no sentido 5 linha, 3 linha e semiconservativa, porque na fita oposta ela tem que ser feita de maneira descontínua e semiconservativa, porque cada fita mãe vai para a célula filha. Então, no final, você tem a formação de duas fitas, porém, cada uma dessas fitas filhas vão para as células filhas. Então, você tem um DNA híbrido contendo uma fita do DNA parental e uma fita recém-sintetizada.
Então, a DNA polimerase é a enzima responsável pela polimerização de novas fitas de DNA. Ela precisa de uma extremidade 3' OH livre para começar a polimerização da fita filha. E essa polimerização é com base no pareamento de bases, ok? A cromatina é a estrutura terciária do DNA e é o grau máximo de condensação, né? Formando os cromossomos. Então a gente sabe que a fita de DNA, essa estrutura que a gente está falando, é uma estrutura bem molecular, né? Um nível muito inferior e que a gente não consegue observar, né? E aí, para ele se dobrar sobre si mesmo, para formar o cromossomo, para formar a cromatina, ele utiliza proteínas, que são as proteínas histonas, tá? E vão formando essas bolinhas que vão se organizando, formando esses domínios, e esses domínios vão dobrando sobre si mesmo até formar o cromossomo, que é o grau máximo de condensação, tá? Então, você vê aqui o DNA, quando ele está ativo, ele está parcialmente desenovelado. Então, você vai abrindo essas regiões aqui para que ocorra a polimerização ou a transcrição de uma sequência específica. Esse DNA só vai ser totalmente desenovelado no momento da replicação do DNA. E aí não é todo de uma vez, são partes até que todo ele seja polimerizado. E a transcrição é de partes, de seções bem específicas que correspondem aos genes de interesse, né? Bom, então era isso que eu tinha para passar. Até a próxima aula.